Eu vou conversar agora com o professor Rafael Alcadipani, que é especialista, professor da FGV, especialista na área de segurança, é inclusive integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez essa pesquisa. Professor, muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente. Eu queria que, inicialmente, o senhor explicasse para a gente qual foi o motivo, né? O que é que de fato impulsionou fazer essa pesquisa no fórum neste momento. O que é que vocês queriam identificar depois dos atos do dia 8 de janeiro? Muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? O que acontece é que a gente vive um contexto no Brasil onde hoje existe muita desconfiança com relação a forças de segurança, ou alguns membros das forças de segurança, do seu efetivo apoio à democracia e como eles viam esses atos. Foi por isso que houve-se a ideia, né, a diretoria do Fórum decidiu realizar essa sondagem com policiais, né, policiais civis, policiais militares, policiais federais, guardas municipais, para tentar entender um pouquinho como é que eles viam tudo isso que aconteceu, na medida em que eles estão aí na linha de frente de situações como essas que aconteceram em Brasília. Ponto por ponto da pesquisa, mas pensando em linhas gerais, vocês conseguiram chegar a alguma conclusão se há motivo para a população ter essa desconfiança das forças de segurança no momento? Eu acho que os dados eles mostram que existe ainda uma presença forte, né, do bolsonarismo dentro das forças de segurança, né, eles acabam trazendo alguns dados que a gente deve explorar, né, na continuação aqui da entrevista, que mostram isso, mas por outro lado também mostra-se um perfil dos policiais bem pé no chão, preocupados com planejamento, com estratégia. Então, se por um lado eu acho que não é para acender um sinal vermelho, mas é para a sociedade estar atenta, é preciso que a gente brigue. Eu acho que essa é a grande discussão, a grande conclusão de levantamentos como esse, é mostrar que a gente precisa ter cada vez mais polícias que sejam polícias de Estado, que não sejam ideologizadas, para que a gente possa ter uma polícia que sirva a todos os brasileiros. Pedi até para o Cezinha colocar aqui na tela uma primeira planilha, que é a que mostra a pauta, né? Sobre se a pauta dos atos seria democrática ou não. E aí diz assim, a invasão, eu não vou conseguir ler a frase certinha aqui, deixa eu abrir no meu celular. Vamos lá. A invasão é condenável e não pode ser tolerada, mas as pautas defendidas pelos invasores eram legítimas e não atentam contra a democracia, ou seja, uma concordância em relação à pauta que era defendida ali. E aí chama atenção que é quase 40%, professor. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a isso. Eu acho que o policial, né, ele faz parte da sociedade brasileira como um todo, né, e a gente tem esse desvirtuamento da ideia do que é liberdade de expressão, né. A gente tem um desvirtuamento que considera que qualquer coisa que seja dita, qualquer pauta que seja defendida, ela deve entrar na linha da liberdade de expressão. Agora, esses movimentos, eles, embora tivessem uma clara defesa do ex-presidente, eles têm também um claro desconforto com relação ao presidente eleito. E nisso, né, as pessoas, eu acredito que têm um direito de ter o desconforto. O que não pode é defender golpe de Estado, o que não pode é defender a ruptura democrática, né? Eu acredito que então, as forças de segurança, você percebe que tem um grupo mais fiel ao ex-presidente, com as suas pautas, e que tende a ter essa visão um pouco distorcida, digamos assim, do que é liberdade de expressão. Quais são? Vamos olhar aqui outra tela. Eu já falo um pouco mais sobre isso aí, para poder entender do senhor um pouco mais sobre as consequências do que fica constatado. Mas vamos puxar outra tela aqui. Numa outra, deixa eu ir puxando, porque eu vou falando com o senhor e abrindo no celular para ir achando, são vários gráficos ao mesmo tempo, e aí eu estou procurando, me desculpe quem estiver aí me acompanhando, mas enfim, uma outra é o seguinte, sobre a falha no planejamento que terminou resultando naquele dia em invasão das sedes dos três poderes, e uma das perguntas é se houve falha de planejamento. 53,7% dizem que sim. Agora, vou puxar já um outro ponto que fala sobre a falha de comando. Então, a maioria entende que houve falha de planejamento e também, olha, a maioria aí, quase 50%, concorda totalmente que houve falha de comando. Qual é a leitura que o senhor faz a respeito desta verificação da pesquisa?
Isso acho que demonstra um sentimento que muitas das pessoas que estão nessa área de segurança pública acreditam, né, que de fato sim houve uma falha de planejamento brutal, houve uma falha do comando da própria instituição para evitar ali que esses atos, né, dantescos acabassem acontecendo em pleno Planalto Central. Os policiais geralmente eles têm uma visão muito clara do qual é a sua função e qual que é o seu trabalho. E quando falta comando e falta planejamento, essas coisas elas podem acontecer. E acredito que essa pesquisa, então, ela mostra que os próprios policiais que trabalham nas instituições, que conhecem muito essa realidade, deixam que é patente. Faltou, sim, um planejamento mais adequado, faltou, sim, um comando mais severo, faltou uma organização das tropas ali para defender o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E, do meu ponto de vista, o atual governo tem muita responsabilidade nisso, né, em também não ter organizado e não ter feito isso da forma tão profissional como deveria ter sido. A partir do dia 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. E o seu ministro da Justiça tinha, assim, a responsabilidade, assim como o seu ministro da Defesa, de organizar e de exigir que as forças de segurança trabalhassem como elas deveriam aí nesse tipo de situação. Não retirando, evidentemente, que a gente vê claro abuso que há de alguns policiais e de membros das forças de segurança que não trabalham direito, até dos comandos das próprias instituições policiais do Distrito Federal e até mesmo das forças policiais legislativas aí que não atuaram a contento. Agora, existia sim uma necessidade de ter sido muito mais organizado, muito mais planejado e ter sido feitas reuniões e levado mais a sério a ameaça que já se colocava pela inteligência policial. Professor, eu vou puxar aquela arte, aquele trecho que fala sobre concordar com a pauta. Vamos lá, para a gente chamar atenção para essa observação. Vou ler aqui. A invasão é condenável e não pode ser tolerada, mas as pautas defendidas pelos invasores eram legítimas e não atentam contra a democracia. Quando a gente olha ali o concordo totalmente e concordo parcialmente, é quando a gente vê que chega nos 40% de concordância com o que aconteceu, não com a invasão, mas com as pautas. Quando a gente diz aí que essas pautas eram pautas golpistas, e aí, ao mesmo tempo, há uma leitura nas forças de segurança de que não eram pautas golpistas. Como é que se trabalha pela consolidação da democracia no país, tendo um percentual tão alto de pessoas dentro de forças de segurança achando que aquilo ali não tinha nada demais e não era antidemocrático? Eu acredito que cada um pode achar o que quiser. É direito de cada um achar o que quiser a respeito do tema que quiser. O que a pessoa não pode fazer sendo membro de força de segurança é trazer aquilo que ele acha, a ideologia dele, para o seu trabalho. Então, o que a gente precisa ter, claro que chama a atenção essa questão de quais eram aí as pautas, que havia muitas pautas antidemocráticas nessa manifestação. Pode ser também que muitas dessas pessoas das forças de segurança não gostam do atual presidente, é direito deles não gostar do atual presidente. O problema é que isso não pode afetar o seu trabalho. O policial, quando está numa manifestação, ele tem que trabalhar de maneira igual, se é para ideologia A, para ideologia B ou para ideologia C. O que ele pensa não interessa. O que interessa é que ele seja técnico e que ele trabalhe de forma estratégica, conduzindo o seu mistério profissional. E aí que eu acho que é a preocupação. Então, as forças de segurança, elas são conservadoras do mundo todo, né? Estudos da década de 40 já mostram a ideologia conservadora presente nas forças de segurança em todo lugar do mundo. O problema é que a ideologia conservadora ela não pode ser desculpa, ela não pode ser utilizada para afetar a isenção do trabalho policial. E é nisso que a gente tem que batalhar como sociedade. Exigir das nossas forças de segurança que elas sejam cada vez mais forças de Estado, que defendem os valores do Estado, que defendem a democracia, que defendem o que está na nossa Constituição. Essa é a grande briga que a gente tem que ter, o que a gente deve cobrar das nossas forças de segurança, e a gente também precisa ver aí um plano do governo federal para ver o que ele vai fazer com relação a isso, né? Ainda eu acho que está se falando muito, mas a gente vê muito pouca ação em concreto. E no limite, se a gente for pensar, apesar de tudo isso que aconteceu e que deixou muito a desejar mesmo, e que foi absolutamente lamentável, repugnável, e as pessoas que atentaram contra o patrimônio precisam sim sofrer os rigores da lei, tanto as Forças Armadas quanto as Forças de Segurança, elas preservaram a democracia. O Brasil não viveu um golpe de Estado. Agora, existe sim uma mistura entre algumas ideologias e a função do trabalho policial, e aí a corregedoria tem que ser firme, a formação tem que ser melhor feita, os comandos têm que ser mais firmes para separar ideologia de quartel.
de ideologia da instituição policial. Já se diz há muito tempo, né, que quando a ideologia, quando a política entra no quartel, por outro lado, sai a hierarquia e disciplina. O senhor fala aí que precisa de medida mais concreta. Muito se fala neste momento, mas que o governo tem que ter uma postura mais concreta. O que é que seria necessário fazer na sua avaliação? É preciso chamar, em primeiro lugar, os comandantes das polícias, tentar entender qual que é o tamanho do problema que está se colocado, criar-se um plano nacional para construir normas e leis, um arcabouço legal que blindem as polícias da ideologia política, que hoje está muito permeável. Por exemplo, hoje um policial ele pode ser candidato, ele pode perder a eleição e voltar para os quadros da polícia, algo que não é, por exemplo, aceito no Ministério Público nem em muitos países do mundo. Ou seja, essa permeabilidade ideológica ela está muito fácil. O sujeito pode estar comandando um grande batalhão num dia e no dia seguinte se compatibilizar e ser candidato. Isso não é aceitável. O sujeito pode utilizar o policial pode utilizar suas mídias sociais para manifestar seu dissabor com relação ao seu chefe, que é o governador do estado. Se você ou eu falarmos contra o nosso chefe publicamente, nós vamos ter problema na instituição que a gente trabalha, né? Então, assim, a gente tem que regularizar a mídia social dos policiais, a gente tem que regulamentar essa forma dessa política, de como o policial vai para a política, e a gente precisa também organizar e fazer com que as pautas que os policiais precisam, que é a melhoria de condições de trabalho, a blindagem política, que hoje é muito forte. Hoje deputados estaduais interferem nas nomeações de polícia, de chefes de polícia, todo mundo sabe. Essa permeabilidade política não pode ser colocada. E cabe sim ao governo federal conduzir um arcabouço legal, pensar num arcabouço legal para ser submetido ao Congresso Nacional e pensar e discutir com os chefes, com as chefias de polícia, com os secretários de segurança e as chefias de polícia medidas concretas. É isso que eu acho que está faltando. Por enquanto está se falando muito, mas está se fazendo muito pouco para tirar as polícias dessa situação. Não adianta ficar reclamando, ficar falando, ficar lamentando. Analistas somos nós. Eles têm que apresentar soluções para a gente. E eu não vejo ninguém apresentando solução, infelizmente. Fala-se demais e apresenta solução de menos. Professor, eu vou puxar outros dois quadros da pesquisa que tratam exatamente sobre a atuação, né, a conduta dos policiais nesses atos e depois sobre a punição. Em relação à conduta, a pergunta era: a conduta dos policiais designados para as linhas de proteção inicial dos prédios foi inadequada e sem o devido rigor para o controle de distúrbios civis. E aí a maioria absoluta, né? Se a gente considera o concordo totalmente, concordo parcialmente, olha o percentual que vai em quase 59, né? Quase 59% aí dos que avaliaram como que realmente houve essa conduta dos policiais foi inadequada. E aí eu vou na sequência. Só puxa o próximo, Cezinha, que é o de punição, que me chama muita atenção, porque aí no final das contas são agentes de segurança avaliando a conduta deles mesmos. E aí eles dizem que policiais flagrados confraternizando com os invasores ou fazendo fotos da situação, sem contudo atuarem para reprimir os atos, devem, após amplo direito de defesa, ser punidos. Então, de novo, olha ali, 45 mais 16. É um percentual muito alto, só que em outros trechos, eu não estou com ela separada aqui, de certa forma, uma certa complacência em relação à atuação desses policiais, quando se pergunta se eles teriam sido coniventes ou não. Então, em determinado momento, dá uma sensação, lendo a pesquisa, eu queria saber se isso é fato, e se o senhor faz essa leitura ou não, se está totalmente equivocada, de que, por um lado, eles acham sim, os que tiverem ali errados e concordado com aquelas invasões têm que ser punidos. A conduta teve erros, mas ao mesmo tempo não teria ocorrido uma situação de condescendência. Existe, de certa forma, um corporativismo aí também, né? Assim, toda classe de trabalhadores ou de profissionais são corporativistas. Professores são corporativistas, todos somos, advogados são corporativistas, juízes são corporativistas. Quando a gente fala de punição de um colega, né, sempre você vai ter isso. Nas forças de segurança isso é ainda mais destacado. É um traço cultural, o corporativismo e a defesa dos próprios policiais com relação àquilo que eles fazem, né? E a tentativa de não punição, né? Punição sempre é uma coisa muito dolorosa, muito evitar. Os policiais tendem a não querer que isso aconteça porque eles sabem que no dia de amanhã ou depois podem ser eles que sejam punidos, né? A confraternização, com relação à confraternização a manifestantes, não é uma novidade, né?
A gente tem visto isso acontecer há quanto tempo já no Brasil inteiro. Aqui na Avenida Paulista a gente cansou de ver manifestantes de uma certa ideologia se confraternizando com os policiais, tirando foto, subindo no caminhão da polícia, subindo no carro, o filho apertando a buzina da viatura, né? E isso eu acho que é preciso que tenha leis, diretrizes claras, não pode confraternizar nem de um lado nem de um outro. Ou pode se confraternizar com os lados que se quiser. Eu acho que isso precisa estar faltando diretriz clara no Brasil com relação a essas coisas. Qual é o comportamento que um policial deve ter em uma manifestação? Ele deve se comportar como? Qual é a norma que deve ser para isso? Né? As corregedorias de fato estão atuando, porque isso que aconteceu em Brasília, isso não é um tipo de leniência que a gente viu acontecer ontem. Eu fico imaginando, por exemplo, se fosse a esquerda, se fosse MST, CUT, a POSP fazendo manifestações similares no Distrito Federal contra um outro governante, qual teria sido a ação das forças de segurança ali, né? A gente precisa que a gente tenha polícias que vão sempre atuar da mesma forma, não interessa quem está se manifestando. Só que para isso eu preciso de arcabouço legal, eu preciso de formação de lideranças para que as lideranças da polícia percebam isso, eu preciso de corregedorias que vejam isso como um problema, e infelizmente, isso também tem um outro problema, né? Que eu acho que é bastante importante. Diante dos desafios que se tem para gerir polícias no Brasil, durante dos desafios que muitos desvios de condutas que acontecem, corrupção, violência e coisas do gênero, muitas vezes se vê essa coisa ideológica como um problema menor, até que desagou e virou isso que a gente acabou vendo em Brasília. Mas eu, particularmente, confio nas nossas forças de segurança, tanto é que a gente não viu um golpe de Estado acontecendo no país. Sim, claro que falhas acontecem, claro que problemas pontuais eles acabam acontecendo, gerando consequências que a gente vê que podem não ser as melhores do mundo. Mas ali em Brasília parece que os comandos não estavam com muita vontade de fazer a coisa acontecer como ela deveria, inclusive das Forças Armadas. Então é uma questão de trocar comando, organizar e fazer com que o policial funcione. Polícia trabalha com hierarquia e disciplina. Se o policial recebe a ordem correta, o planejamento adequado, ele vai atuar. Agora, uma simpatia ou outra faz parte, né? A gente também está no Brasil, essas coisas, as fronteiras são sempre muito tênues. Mas acho que a mensagem final é: a gente tem que confiar sim nas nossas forças de segurança, e não é um erro de um grupo de policiais em Brasília que deve prejudicar a imagem das polícias no Brasil inteiro. Não é o erro de um grupo de policiais ou de um grupo de comandantes de uma dada cidade que vai afetar. A gente viu a atuação, por exemplo, da Polícia Militar de São Paulo, que desmobilizou muito dessas manifestações. Então, assim, não é do jeito que se queria, porque isso é uma coisa que eu acho interessante. Sempre um lado quer que a polícia seja brucutu, que ela seja violenta contra o lado que ela não gosta. Então, se é uma manifestação da esquerda, a direita quer que a polícia vá lá, bate, jogue bomba. Se é uma manifestação do outro lado, a esquerda também quer que vá lá, que mate, que jogue bomba, que atue de forma grotesca. O que é isso? A gente quer uma polícia que seja cidadã para todos. A gente quer uma polícia profissional para todos e que atue em todas as manifestações da forma correta. Por isso que tem que ter ponderação, por isso que tem que ter equilíbrio e por isso que a gente tem que cobrar que se punam os responsáveis, sim, mas de forma justa. Uma vez uma juíza criminal me disse algo que eu nunca mais esqueci. Por um crime, a gente precisa ter sempre o crime certo que a pessoa cometeu e a pena justa para aquele crime. É assim que a gente faz justiça. Caso contrário, nós vamos ficar fazendo justiciamento. Isso já deu no Brasil, todo mundo está cansado disso. Rafael Alcadipani, professor da FGV de Gestão de Segurança, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Poder Expresso, no SBT News. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.